Oi, gente, bom dia, sexto ano, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem vendo aí. Vou ter que me acostumar a não falar os horários do dia. Mas meu nome é Inês e nós nos encontramos uma vez só, né? Espero que vocês lembrem pelo menos da minha cara. E se vocês não lembram da minha cara, espero que vocês lembrem também um pouquinho do que vocês já estudaram esse ano. Eu sei que tá tudo muito difícil, que nós passamos um tempo muito grande em casa, sem estudar, mas eu tenho certeza que vocês entediaram, vocês pegaram um livro ali para olhar alguma coisinha e vocês lembram de alguma coisa, né? Mas vamos fazer uma pequena revisão para refrescar a mente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre paisagens e lugares. Vocês sabem o que é uma paisagem? Vocês sabem, com certeza. Mas o que é uma paisagem para a geografia? É tudo que está ao alcance dos nossos olhos. São os sons também. Quando você imagina uma paisagem, você pensa logo num quadro, né? A gente pensa logo num quadro, daquele que a mãe pendura na parede, que tem o rio, ou então tem o mar, ou então tem um campo, uma colina muito bonita, verde. Isso é uma paisagem natural. Mas também tem as paisagens humanizadas, que é aquelas que possuem elementos da ação humana na natureza. Vamos mostrar aqui uma imagenzinha para vocês dos bichinhos. Temos os bichinhos aqui em primeiro plano. Provavelmente é uma criação, não é? É uma fazenda de Pinhalão, Paraná. Em 2007 essa foto. E aqui no meio a gente tem um açude. Lá atrás tem uma casa. Opa, um carro. Um carro não faz parte da paisagem natural, né? É uma modificação que o homem faz para poder se locomover, ir de um lado para outro. E isso é ação humana também. A gente tem que entender que nenhuma paisagem quase hoje em dia é pura. Existem elementos dos dois lugares, tanto da natureza quanto nós, que também somos natureza, né? Mas nós modificamos ela de forma muito ativa. Nós fazemos grandes mudanças. Eu quero perguntar para vocês, agora nesse momento que a gente está em casa, o que você vê da sua janela? Vocês ficam assim olhando para a janela um tempão agora, que não tem muito o que fazer, né? Que a gente tem que ficar na quarentena. Eu fico. E aqui eu vejo uma universidade que tem aqui próximo, eu vejo a rua, eu vejo várias plantas também. E às vezes eu consigo ver a serra lá no fundo, lá no horizonte. Isso tudo é uma paisagem. Eu quero que vocês façam esse exercício de observar o que vocês veem da sua janela, para entender melhor, né? E aqui eu vou ajudar vocês a separar um pouquinho os elementos de uma paisagem. Existem os elementos naturais, que são os elementos da natureza. Montanhas, serras, morros, rios, mares, matas, entre outros. E existem os elementos culturais, que são aqueles que nós modificamos. Vocês lembram da imagem anterior? Lá tinha cerca, lá tinha uma casa, lá tinha os animais agrupados. Normalmente eles não ficam assim para uma criação, provavelmente para tirar carne e leite. Enfim, tudo que nós retiramos da natureza para nos alimentar, né? E as plantações também são elementos. Embora seja uma coisa natural, a planta foi uma modificação humana. Nós modificamos aquilo. E as casas, edifícios, rodovias, muitas vezes a gente está na cidade e não vê muito de natureza, né? Porque é muito concreto. Nós moramos aqui e nós não conseguimos perceber. Eu quero que vocês façam esse exercício de perceber a natureza que tem na cidade. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui a foto de uma ponte sobre o rio Itajaiaçu. Fica em Blumenau, em Santa Catarina. E vocês veem, ó, aqui é um rio, mas ele foi canalizado, ou seja, ele não está no estado natural. Ele foi canalizado para que a cidade pudesse existir ao redor dele. Porque um rio, ele se modifica com o decorrer do tempo, não é mesmo? Ele tem cheias, ele tem baixas, tem enchente, e isso causa alguns problemas ambientais que nós vamos falar também sobre. Aqui vocês podem ver, ó, uma cidade muito vertical, né? Ou seja, uma cidade que tem muitos edifícios altos, tem alguns baixinhos aqui também. Existe uma ponte de um lado para o outro do rio para as pessoas conseguirem atravessar. E assim, é assim em vários lugares, né? Aqui em Fortaleza nós temos a ponte sobre o rio Cocó. Existem vários rios que passam por nossa cidade, mas que nós não vemos. Eles estão debaixo do asfalto, debaixo do calçamento, né? Debaixo de nossas casas, em muitos lugares. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma paisagem de um rio em seu estado natural. É o Cânio Cristales, o Rio das Sete Cores, que fica na Colômbia. Ele é muito bonito. Depois vocês pesquisem no YouTube imagens de lá. É um ambiente assim
incrível. E ele está no seu estado natural, ele não está canalizado. Aqui na nossa cidade nós temos o rio Pajeú. E muitas vezes ocorre, quando está chovendo muito, como ele está debaixo da terra, a água tem que ir para algum lugar. E ela começa inundando as ruas. Vocês já viram reportagem na TV de... tal avenida está muito alagada. Por quê? Porque ali passava um rio. A água ela não deixa de cair, ela não deixa de seguir para o mar, que é o curso natural dela. Ela faz isso na cidade, porque não tem mais o rio ali. Aqui, ó, outro exemplo de como a natureza é modificada pelo ser humano. Aqui o açude do Cedro, em Quixadá. Vocês estão vendo lá no fundo a famosa Pedra da Galinha Choca? Vocês já viram em TV. E aqui é um açude, é considerado um dos açudes mais bonitos do mundo. E a gente vê aqui, ó, essa barragem enorme que forma o açude, né? Aqui, deixa eu ver outro. Pronto. Aqui, isso também é ocupação humana, uma paisagem lá no Rio Amazonas de um pescador caçando peixe com uma tarrafa. O nome disso é tarrafa. E isso também, o extrativismo forma paisagens, que é do homem modificando o meio. Aqui a gente tem a cidade de Fortaleza. Olha como nós estamos próximos da praia, né? Vocês já foram ali para olha, lá no fundo as serras de Calcaia, aqui é o maciço de Baturité, aqui nós temos o mar e existem várias interferências, ó, da marina, do porto, aqui várias embarcações, os prédios muito próximos do litoral, né? E isso tem consequências, tanto para nós que vivemos lá perto, às vezes o mar tem uma cheia muito grande, inunda a pista, né? Inunda ali a beira-mar. E nós temos que conviver com a natureza. Às vezes nós ficamos com essa imagem de que nós moramos numa cidade, não sei o quê, e precisa ir para longe para conseguir ar puro, e é verdade. Mas a natureza também está dentro da cidade. Aqui, ó, e a paisagem, ela se transforma, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem da Serra da Capivara. Parece Jericoacoara, né? A gente tem aquela imagem famosa de Jericoacoara, da Pedra Furada, que é muito turístico, mas existem formações assim no mundo todo. E as transformações na paisagem, elas podem ser muito lentas e elas podem ser muito rápidas. Geralmente a ação humana é bem mais rápida, porque nós construímos um prédio em alguns meses e aquela paisagem que estava ali é totalmente modificada. A natureza ela trabalha mais lentamente, na maioria das vezes. Isso aqui é um processo de erosão, ou seja, o próprio vento corroeu a rocha e deixou ela dessa forma. Aqui nós temos outra imagem de uma rocha parecida, mas ela fica no mar. Essa aqui que eu mostrei para vocês fica no sertão, no sertão, no sertão, no sertão. E essa aqui fica no mar, é parecido com Jericoacoara. É a Praia Ventana, em Porto Rico. Agora, em 2020, teve uma série de abalos sísmicos, ou seja, de terremotos, que fizeram com que ela caísse. Foi uma modificação rápida, mas que a própria natureza fez. Antes ela era assim, era um ponto turístico, tal qual nós temos aqui em Jericoacoara. E ficou assim depois, ó. Foi um terremoto. Aqui a gente tem a Praia do Arpoador, em Ipanema. Deixa eu mostrar para vocês. Como ela é agora, em 2016, e como ela era lá em 1900. Olha só como é diferente. Deixa eu passar mais uma vez. Um segundinho. Ó. Tá vendo? Tem muito mais prédios, a ocupação. E foi uma mudança rápida em relação à natureza, que leva milhares, milhões de anos para modificar as estruturas de forma mais efetiva, né? De forma mais radical. E essa ocupação, aqui o Rio de Janeiro é Mata Atlântica. Hoje em dia nós temos muito pouco da nossa mata original. Deixa eu mostrar um mapa para vocês. Ó. O que sobrou da Mata Atlântica? Hoje nós temos, isso é de 2014, ó. Nós temos cerca de 8,5% do que era a Mata Atlântica. Olha como ela era em 1500, que foi quando começou a ocupação dos portugueses aqui, né? Eles chegaram, existiam os povos nativos, os índios, como nós costumamos chamar, e o processo de urbanização que se deu mais no litoral acabou com a Mata Atlântica. O desmatamento
em grande escala para plantações, para construções de cidades, resultou na perca quase que total da Mata Atlântica. A gente vê algumas manchinhas aqui, um pouquinho no Piauí, mas é muito pouco. E esse desmatamento, ele causa vários problemas ambientais. Por quê? Porque causa extinção de espécies. Os bichinhos moravam ali, na mata. E como não tem mais, eles não podem viver na cidade, né? Como nós vivemos. Eles não conseguem. Eles precisam migrar para outros lugares, que às vezes não tem condições favoráveis para que eles sobrevivam. Reduz a umidade do ar. Vocês já estavam andando assim na cidade no calor, com um calor enorme, assim, muito quente mesmo, porque tem muito concreto ao redor, e vocês vão para a sombra de uma árvore. Lá debaixo da árvore é mais fresquinho, né? A umidade do ar é maior. Então, também existe esse problema. E fora a erosão, como eu falei para vocês antes, enxurradas, deslizamentos na área urbana. Porque imagina que tem um rio. Ele está indo e voltando. O nível dele sobe e desce de acordo com as estações do ano, com o período de chuva. E quando a gente chega muito perto do rio, quando ele encher, vai derrubar as casas. Que nós vemos muitas tragédias ambientais, né, na TV. E aqui a gente tem o Açude Castanhão, que é um exemplo de uma obra de grande escala que alagou uma cidade inteira para existir. Era Jaguaribara o nome da cidade, e esse açude é para abastecimento público. Ele vem lá do interior e através de canais para trazer água para a gente aqui na cidade. E existia uma cidade lá chamada Jaguaribara. E eles pegaram todas as pessoas que moravam naquela cidade, colocaram em uma cidade planejada, próximo daí, toda construída para as pessoas, mas eles perderam aquela relação com o lugar. Fizeram o máximo para transpor, fora a perca de biodiversidade, né? Existiam muitos animais que viviam ali também, que foram transportados. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é uma paisagem, como ela se modifica, como é a ação humana sobre ela. E até a próxima, né? Toda semana a gente vai ter vídeos para vocês ficarem se mantendo atualizados, para nós não perdermos, né? Nesse tempo. Eu vou cortar o final do vídeo, porque eu tô falando muita besteira.